Tudo isso e muito mais a partir de agora. Teixeira de Freitas concentra, importantes serviços de saúde e isso atrai para cá gente de outras cidades. Os pacientes dos hospitais vêm acompanhados, mas nem sempre os acompanhantes podem ficar na unidade de saúde e precisam de um lugar para se acomodar. Foi pensando nesta situação que foi criado um projeto solidário a essas pessoas. Alda Gomes, nome indígena Tapiriçá, é da aldeia Pequi de Cumuruxatiba. Ela e a neta, que cria como filha, tiveram que vir às pressas para Teixeira de Freitas. Chayane Nascimento, nome indígena Miracema, estava grávida de 9 meses e teve um deslocamento de placenta. Veio diretamente para Prado, mas lá em Prado não houve médico que pudesse fazer esse trabalho, essa cirurgia nela, e aí enviou a gente para aqui. Já a Késia Chaves teve que vir de Vitória para dar suporte à família. O pai dela, o Anderson Chaves, sofreu um acidente de moto em Itamaraju. Desde então ele ficou em coma em Itamaraju. Passamos lá 3 dias em Itamaraju até conseguir a vaga na UTI. E foi quando transferiram ele para Teixeira de Freitas. E desde o dia que chegamos aqui, ele está em coma. Fátima Maria aguarda por notícias médicas do irmão, João Carlos. Ele, após sentir fortes dores de cabeça, procurou atendimento em Posto da Mata e Itabatã, mas foi direcionado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Chegando aqui no regional, ele foi imediatamente para a UPA enviou para o regional, Chegando lá, pediram imediatamente uma tomografia, fez a tomografia, constatou um aneurisma. Histórias diferentes que se cruzaram por um ponto em comum. Todas essas famílias ficaram desamparadas, sem um lugar físico para ficar, enquanto os entes estavam hospitalizados. Alda não tinha onde se hospedar e ficou sabendo da casa de apoio através da assistência social. Ela e a neta estão sendo assistidas pelo projeto. E aí nós não tínhamos onde ficar, a moça lá da assistente social arrumou aqui a casa de apoio para a gente ficar. E eu só tenho que agradecer. O projeto social Casa de Apoio Solidário, em quase 2 anos de funcionamento, já acolheu aproximadamente 600 pessoas de diversos estados. Nós atendemos para cidades da Bahia, de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará e Paraná. Então, todas as pessoas que vêm por aqui, elas são acolhidas quando elas não têm onde ficar e não têm a condição financeira para se manter nesse momento. Então, elas ficam aqui até que os hospitais liberem. Então, elas estão aqui tudo gratuitamente. Tudo isso é feito aqui pelo amor da sociedade, das pessoas, dos parceiros que têm contribuído. Ter o suporte da Casa de Apoio fez a diferença na vida dessas pessoas que estão passando por um momento tão difícil. Quando eu cheguei, eu fiquei na rua, às 3 da manhã, não conhecia nada em Teixeira e passei a madrugada num motelzinho que o rapaz me indicou. E no outro dia, conversando com as assistentes sociais, uma situação por eu ser de Vitória e não ter ninguém que conhecido, foi uma coisa muito surpresa, que eu tive que largar emprego e tudo lá em Vitória. No momento difícil que a gente se encontra, quando acha alguém que faça isso por nós, a gente tem que agradecer. A casa de apoio é compartilhada, tem 5 quartos, 3 banheiros, sala de estar, cozinha e uma grande área de convivência nos fundos da residência. As famílias que são amparadas podem ficar o tempo que acharem necessário. Lá elas podem cozinhar e realizar atividades como lavar as próprias roupas. Tudo na casa é mantido através das doações, que são muito importantes para a continuidade do projeto. Porque nós temos um orçamento de R$ 5.100 e até agora nós conseguimos até R$ 2.000, no máximo R$ 2.000 para manter as nossas despesas. Deixa muito a desejar o que nós propomos, a qualidade de vida para as pessoas amparadas, e nós fazemos um apelo àquelas pessoas que desejarem no seu coração, que tocar, em queira nos ajudar, até o município mesmo que queira abrir as portas para o nosso projeto, que nós estamos aqui de braços abertos.
Isso aí, quem puder ajudar, entre em contato aqui com a gente, né, que a gente repassa todas as informações aí sobre o projeto. Nosso número 98846-1865, 98846-1865. Quem puder ajudar, é um trabalho bastante interessante. Bom dia. Nós vamos nos encontrar mais uma vez para o culto a Deus. Estivemos nesse primeiro momento do nosso culto ao Senhor, ouvindo, né, essa reportagem que nos apresenta a Casa de Apoio para a Sociedade. E aí mostra os serviços que já têm sido praticados normalmente, né, e as pessoas que têm sido beneficiadas constantemente. E a Casa de Apoio, então, é um instrumento que temos, né, que está disponível para nós para servirmos ao Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês mais uma vez, isto é culto a Deus. Culto a Deus até pode ser esse negócio de cantar, ficar elogiando Deus, ficar passando um tempo ali para dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, essas coisas todas. Isso aí até pode ser. Agora, o verdadeiro culto a Deus é ir ao encontro das pessoas para ser bênção às pessoas. Ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Deus ama todos e Deus quer abençoar todos através dos seus, através desse culto. Então, em vez de elogiarmos Ele, precisamos ir ao encontro e às necessidades das pessoas, né? Porque isso é que nos leva a realmente adorar a Deus, tá bom? Então, esse é o nosso bom dia, né? Esse é o nosso bom dia. Nesse momento, depois da reportagem, e aí eu vou seguir aqui a minha sequência, né? Para que a gente não se perca naquilo que está programado. Então, hoje, o nosso bom dia é para a Casa de Apoio, né? O serviço que é prestado, as pessoas que têm dirigido aquele trabalho, as pessoas que têm apoiado, têm sustentado aquele trabalho. Então, são pessoas, né, que recebem agora o nosso bom dia, tá bom? Deixa eu trabalhar aqui esse som para diminuir um pouquinho. Muito bem. Nós vamos para o nosso hino de adoração, tá ok? Vamos lá. Nosso hino de adoração, ele está bem aqui. É o hino, o título é Glória ao Senhor. Então o hino diz assim: a nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem, né, o Pai, a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. A outra estrofe, a terceira, diz: o Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo o grande amor, revela instruidor, sê meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, felizes com fervor, o trino Deus. Eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa a ti, louvor nos céus. Esse é um hino, então, de adoração, de exaltação ao Senhor. Nós vamos para Filipenses, mas antes de irmos para Filipenses, deixa eu passar também esse depoimento, né, que foi dado por uma das usuárias, né, da casa de apoio, e que também serve para o nosso culto a Deus hoje pela manhã e para que glorifiquemos ao Senhor, agradeçamos a Deus pela casa de apoio na vida de tantas pessoas, na vida de tantas famílias, tá bom? Deixa eu paro essa música, abro aqui o local para
para aparecer o depoimento, e agora eu ligo o depoimento. Eu tenho 24 anos, sou da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu estou instalada aqui na casa de apoio devido ao meu cunhado ter sofrido um acidente de Nova Viçosa em sentido a Teófilo Otoni. Eu quero começar esse depoimento dizendo o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. O que posso eu dar ao Senhor por Ele ter nos proporcionado dias tão bons aqui nessa casa de apoio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer as assistentes sociais do Hospital Regional, quero agradecer o pastor Estevão, juntamente com a sua esposa, que nos recebeu tão bem, uma recepção atípica que já há muito tempo eu não via em algumas cidades a qual passei. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que se Deus tocar no seu coração, ajude essa obra, ajude esta casa, mantenha essa casa aberta, porque é um local que só traz benefícios para a sociedade. Quando chegamos aqui, estava meio abaladas devido ao ocorrido na estrada. Foi o que a gente não esperava, mas o pastor Estevão, juntamente com a sua esposa, nos orientou psicologicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Eu quero agradecer a Deus mesmo pelo apoio que eles nos deram, por ter nos recebido tão bem, com um espaço onde você sente a presença de Deus no local. E a você eu peço mais uma vez, mantenha esse lugar aberto. Colabore para que esse lugar permaneça, ajudando a sociedade e ajudando os que precisam neste lugar. Muito obrigada, eu conto com a colaboração de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meu nome é Miquel. Muito bem. Então, esse é um depoimento, né, que está disponível também. É um dos depoimentos, existem outros depoimentos, pessoas, né, porque muitas pessoas já passaram por lá, muitas famílias, para acompanhar aqueles que estão hospitalizados. Normalmente são pessoas fora da cidade, são pessoas de cidades vizinhas, são cidades também de estados vizinhos, são também pessoas até de estados distantes, não é? E essas pessoas têm sido muito abençoadas através desse trabalho, tá bom? Vamos lá para Filipenses capítulo 2, que é onde nós estamos atualmente, tá? Nós estamos no capítulo 2, então deixa eu abrir aqui para a gente ir para lá. Aqui está, capítulo 2, já vimos o capítulo 1, o capítulo 1 é maravilhoso, o capítulo 1 é especial, principalmente para Paulo, né, abrir o seu coração e Paulo dizer às pessoas o que é que ele sentia em relação à maneira como aquela igreja cuidava, amava, se preocupava com ele, entendeu? Então Paulo abre, o que ele não faz em nenhuma outra igreja, nenhum outro lugar. A igreja de Filipe se tornou então aquela igreja que assumiu diante de Deus, não é, uma preocupação maior com o apóstolo Paulo. Se a gente for analisar por quê, não tem porquê, porque o tempo que ele deu a Filipos foi o que ele deu também para outras igrejas. Mas aquela igreja se destacou, não é, no interesse missionário, no interesse pessoal em relação a Paulo. Já vimos então o capítulo 1, onde ele fala sobre essa maneira dele enxergar a igreja, desse carinho que ele tem pela igreja, e agradecendo por aquele carinho. Também vimos no capítulo 1 Paulo afirmando que as prisões dele, não é, eram benéficas para o evangelho e que eles pudessem até louvar a Deus por aquilo que estava acontecendo com ele. E vimos também no capítulo 1 Paulo falando sobre algo importante, quer dizer, entre outras coisas importantes, mas que é fundamental para muita gente que é preocupado com a volta de Jesus, preocupado com... Não tem por que estarmos preocupados com a volta de Jesus. Se você estiver preparado agora, qualquer hora que Jesus vier, você vai estar preparado, porque não depende de você. Entende? Depende do Espírito Santo que você permite que ele faça.
Então, se você tem o Espírito Santo, não tem por que estar angustiado, preocupado, naquela luta, naqueles medos, não é? Não, descansa. Você está guardado. O Senhor sabe perfeitamente cuidar de você. E isso é fé. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fé não é desafios a Deus, não é querer experimentar Deus, não é querer forçar Deus a nada. Não é isso que é fé. Isso, inclusive, é falta de fé. Porque fé é descansar. Fé é um descanso. Você descansa de que Deus sabe cuidar de você, de que Deus lhe ama e de que Deus quer o melhor para você. Pronto. Quanto mais você tiver fé, entendeu? Menos angústia, menos preocupação, menos desafios, enfim, menos apelos, menos... tem o termo que eles usam, que é usado muito, que é menos clamores, porque você está descansado em Deus. Entendeu? Você nem vai lembrar, você nem lembra dos problemas. A mesma coisa se você tiver fé, não tem por que estar nessa angústia, quando é que ele volta, quando não volta, vai ser agora, vai ser depois, não faz diferença, entendeu? Viva a vida que ele tem para você, que isso inclui sim, inclui ser luz e ser sal. O que é ser luz e ser sal? É ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, é ser um instrumento de Deus para canalizar as bênçãos de Deus para as pessoas. São elas que devem ser alvo, né, da nossa atenção. Quer adorar a Deus? Seja bênção para as pessoas. Entendeu? Vou voltar a lembrar, né, a experiência dos generais de Hitler, que durante o domingo estavam na igreja deles lá, cultuando, adorando, gritando, pulando, sei lá, fazendo qualquer coisa para adorar a Deus. Mas durante a semana estava matando gente, estava perseguindo gente, estava estragando a vida de gente. Durante a semana é que é o culto, é o momento de você estar com as pessoas. Domingo não vale nada se durante a semana você não adorou a Deus, não abençoou pessoas, não foi bênção, não foi luz para o mundo, não foi sal para o mundo. Entendeu? Então, isso é que é culto a Deus, né? É ser bênção às pessoas. E Paulo então lembra assim, repara que coisa, no capítulo 1, né? Ele lembra assim, olha, bom, veja só, bom é estar vivo. Melhor do que isso é estar com Cristo. Entendeu? Inclusive isso serve para a gente entender que a gente não fica lá embaixo na terra aguardando a volta de Jesus, não. Ele diz assim, olha, partir e estar com Cristo. Então, é bom estar vivo, melhor é estar com Cristo. Mas ele diz assim, porém eu entendo que melhor ainda do que essas duas coisas é estar com vocês para ser bênção entre vocês. Entendeu? Então, é o aspecto do ministério. Eu entendo de Deus que eu preciso ser bênção na convivência com vocês. Tá bom? Então, é isso que no capítulo 1. No capítulo 2, né? Até questionamos no capítulo 1 esse negócio de que Jesus podia ser pregado de qualquer maneira. Mostramos o nosso ponto de vista sobre isso. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se há essas coisas, completai o meu gozo, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo. A minha alegria, vocês sintam também, né? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo espírito nesta convivência, nessa comunhão comigo, né? Então, se há ainda esses sentimentos, né, desenvolvam. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Às vezes, a gente, não estou dizendo aqui que a gente tem que endeusar pastor, não é esse o aspecto. Mas muitas vezes, temos um pastor, um líder espiritual, né, e a gente trata como mais uma coisa qualquer, né? Quando, na verdade, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Se aquela pessoa não serve para ser seu pastor, não serve para ser seu líder espiritual, aí então encontre um caminho para encontrar um pastor. Agora, se aquele é seu pastor, olha, isso é algo especial, entendeu? Na vida de uma pessoa.
na questão espiritual. Né? Não é para benefício daquela pessoa, não. É para o benefício seu. Você tem uma liderança espiritual, onde você respeita, onde você tem carinho, onde você ama, onde você protege. Então isso faz bem, não é só a ele, não. Faz bem principalmente a você. A você. Entendeu? Então, às vezes eu encontro pastores muito tristes, muito angustiados por pessoas que não têm essa visão. E aí, faltando essa visão, fazem exatamente o contrário. Entendeu? Fazem exatamente o contrário. Então, completem o meu gozo, completem a minha alegria, Paulo falando para aquela igreja. Né? Porque assim vocês vão sentir também a mesma coisa que eu estou sentindo. São vocês também que vão ser beneficiados com tudo isso. Né? Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, nada, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Né? Isso é no sentido, é a preocupação de Paulo em dizer assim, olha, em outras palavras, trate o outro do jeito que você quer ser tratado. Ame o outro do jeito que você quer ser amado. Tenha paciência com os outros do jeito que você quer ter, que você quer que as pessoas tenham paciência com você. Né? Se dedique às pessoas como você gostaria que elas se dedicassem a você. Entendeu? Então, esse é o interesse de Paulo orientando aquela igreja. Né? Não atente cada um para si próprio. Porque, inclusive, isso é egoísmo, isso não casa com a questão do trigo, isso casa com a questão do joio. O joio é assim, o bode é assim, é egoísta. Ele vive para ele vive para as ideias dele, para os pensamentos dele. Né? O trigo é diferente. O trigo vive em função do outro. Né? O trigo, a qualidade do trigo melhora quando ele sai dele e vai ao encontro do outro. Olha, não tem jeito. Né? Eu vou usar aqui uma expressão que não é literal, mas tem tudo a ver com a verdade bíblica. Deus está no outro. Deus está no outro. Quer encontrar Deus? Vá ao outro. Ame o outro. Quer amar a Deus? Ame o outro. Não é? Quer respeitar a Deus? Respeite o outro. Não tem para onde correr. Deus está no outro. Toda vez que eu firo o outro, toda vez que eu maltrato o outro, eu maltrato Deus. Eu maltrato o carinho, o amor de Deus para com aquela pessoa. Não tem para onde correr. Não existe Deus e eu. Existe Deus no outro. No outro. Entendeu? Então, versículo 3, né? Não atente cada um, versículo 4. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse texto, né, dentro do entendimento de Paulo, ele reflete aí o momento mais humilhante de Deus. Né? E ele fez isso com muito amor, com muito carinho. Não é humilhante no coração dele, não. Né? Porque quando você ama, não é humilhante você descer a quem você ama. Não é no coração de Deus. É humilhante na teologia, no sentido humano. Né? Ver Deus Todo-Poderoso, deixar o ser Deus e se tornar homem. Essa é a maior humilhação. Ele humilhou-se completamente, e é isso que Paulo está mencionando. Para o coração de Deus, não. Para o coração de Deus foi um grande prazer, uma grande alegria, né? Porque ama. Olha, quando a gente ama, qualquer sacrifício se torna um prazer. É impressionante isso, né? Então, para Deus, foi um prazer descer, porque ama a humanidade. Entende? Mas no entendimento humano, no entendimento teológico, essa foi a maior humilhação. Deixar o ser Deus Todo-Poderoso e tornar-se homem. Né? E Paulo usa isso para mostrar não só o amor de Deus, mas para mostrar um grande exemplo para nós na questão de estarmos indo em busca de abençoar, de ser bênção na vida de outra pessoa. Tá bom?
Isto é que é culto. É por isso que esse culto nosso, ele é chamado de terapêutico. Porque o culto terapêutico é você querer agradar Deus no outro. Entendeu? É você querer agradar Deus acolhendo o outro, indo em favor do outro. Isso não quer dizer que você tem que concordar com o que o outro faz ou fala. Isso não quer dizer que você tem que fazer as mesmas coisas que ele pensa ou faz. Nada disso. Você vai em função da pessoa, mesmo que você não concorde com o que ele fala ou com o que ele faz. Mas você vai... Por quê? Deus ama essa pessoa, primeiro motivo. Segundo motivo, se ele tiver que mudar alguma coisa, a gente tem que acreditar que o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. Entende? Então, o meu papel não é julgar e condenar. O meu papel é acolher e confiar que o Espírito sabe fazer a obra dele. E vai fazer através do carinho, do respeito, da tolerância, da maneira como eu estou lidando com ele. O Espírito faz a obra, sabe muito bem fazer a obra dele. Tá bom? Então, isso é que é um culto a Deus, um culto terapêutico. Tá? Filipenses, perguntas que me fazem, né? Eu já tenho respondido ao Moisés. Moisés já fez alguns contatos comigo nessa semana, né? Nas lives anteriores, e aí eu oriento, se você tiver alguma pergunta, coloque nos comentários, porque havendo culto amanhã, a gente vai responder, ou no próximo culto a gente responde. Mas aí tem mais aqui uma pergunta do Moisés. Né? Tem uma palavra aqui da Juliana, né? Nos dando bom dia. Tem uma palavra do Carlos Magno Júnior Perim, gente muito boa, gente fina, gente do coração. Não é? Bom dia, pastor, saudades. Né? Então, um carinho, um abraço, Perim. E Moisés me faz a seguinte pergunta. O que você acha? As igrejas não deveria ter partido político e sim trabalhar em um projeto de salvação como Cristo ensinou. Vamos analisar essa pergunta ou essa afirmativa do Moisés. O princípio, né, bíblico, o princípio cristão diz o seguinte. Esse princípio é o princípio geral que serve para a gente em todos os sentidos, né? O princípio é o seguinte, Cristo faria um partido político? A pergunta é essa, entendeu? Como igreja. Cristo faria um partido político? Cristo gostaria que eu fizesse um partido político? Entendeu? Então essa é a pergunta. E como é que eu faço para entender isso? Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse com você. Olha, eu vou me intrometer na política. Eu quero que a política se intrometa no que eu faço. Entendeu? Então a igreja, né? A instituição, ela tem que pensar nisso. Na hora que eu faço isso, eu estou dizendo que eu quero que o de lá faça a mesma coisa comigo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. É claro que as igrejas que fazem partidos, não é? Elas estão envolvidas e elas querem que a política faça isso. Agora, eu vou fazer aqui uma ideia que parece um julgamento. Mas é porque querem se beneficiar do que a política oferece. Porque na hora que a política vai se intrometer na vida deles, aí todo mundo... Né? Aí é perseguição ao evangelho, é perseguição a isso, é perseguição àquilo. Enfim, inventa-se mil histórias, né, para poder argumentar a essa situação. Se eu não quero que a política se intrometa com a igreja, e essa é uma boa orientação, entendeu? Eu não devo, como igreja, me envolver na política. Esse negócio de estar orientando o membro a votar, isso tem vários sentidos. Primeiro, eu não acredito que o Espírito Santo saiba orientar esses membros. Aí eu vou e faço. O Espírito me iluminou, agora eu vou iluminar os outros. Né? Eu estou procurando ver os melhores motivos para fazer isso. Existem os péssimos motivos. Motivos pessoais, motivos... Enfim, não importa. Mas eu estou duvidando de que o Espírito possa orientar essas pessoas. Então, eu vou dizer a elas
em quem elas devem votar. Entendeu? É por isso que estamos vendo toda essa baboseira que está aí. E como eu não tenho coragem de assumir os meus erros, como eu não tenho coragem de dizer que Deus me orientou, o meu Deus, me orientou errado e eu orientei eles, então eu prefiro manter e defender, né, tudo o que está acontecendo. Né? Mas veja só, eu tenho que confiar. Olha, tudo vai para a confiança no que o Espírito faz com as pessoas. Quando eu não confio, eu corro e vou fazer. É normal isso. Entendeu? Então, eu não confio que Deus pode me usar na vida social do país. Eu não acredito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu entro na política para poder forçar a sociedade a ser do jeito que eu quero que ela seja. Entendeu? Então, é uma coisa... outro dia eu ouvi uma explicação, dizia assim, é um trabalho mesmo, é um empenho, é um movimento mesmo, desejando poder. Poder. Entendeu? É mostrar força, mostrar poder. Então, ocorre essas coisas. Então, se uma pessoa quer que a política se intrometa, se uma igreja quer que a política se intrometa na igreja e respeite, né, o fato da política estar intrometendo na igreja, então a igreja pode se intrometer na política, porque, né, faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse. Entendeu? Pessoalmente, eu pessoalmente acho que esse não é o papel da igreja, de uma igreja. Tá bom? A igreja tem muito o que fazer em vez de ficar se intrometendo nisso. Tá bom? Eu posso ser bênção para os governantes que eu concordo e os governantes que eu não concordo. Né? Me lembrei agora do texto lá em Jeremias, quando os falsos profetas estavam lá dizendo para os judeus, né, atuarem contra o poder, o governo lá da Babilônia, para eles saírem de lá e voltarem, o que seja. Aí Jeremias entende de Deus e manda avisar para eles o seguinte: olha, Deus está dizendo, sejam bênção aí onde vocês estão. Sejam luzes, sejam sal aí onde vocês estão. Né? Isso quer dizer que Deus aplaudia, né? Jeremias aplaudia, Nabucodonosor ou a Babilônia? Não quer dizer nada disso. Podia até estar, né? Porque lidar com o judeu desde aquela época é complicado. Não é fácil, não. É muito difícil. Né? Não tem, gato que arranha e esconde as unhas, não tem um negócio desse assim? Não é diferente, não. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Entendeu? Sempre foi. Então, por que os outros povos se davam bem com seus dominadores? Né? Mas os judeus não. Aí apelavam para tudo, apelavam para toda a situação e botavam Deus no meio. O Deus deles serviam para isso também. Né? Então, esse era o problema daquela época. E é o problema de sempre. E se no fundo, pode ser também o nosso problema. Né? Nosso problema. Então, Moisés, essa é a minha opinião. Né? É claro que eu respeito. Cada um entende do seu Deus, o que ele acha que deve ser, a gente respeita. Né? Cada um vai dar conta de si a Deus mesmo. Não é? E não é na eternidade. Essas pessoas pagam mesmo, é aqui. Não é na eternidade que vão pagar, não. Na eternidade vão pagar por outras coisas. Né? Pelo fato de rejeitarem, o que seja. Mas é aqui que a gente paga. A gente planta, a gente colhe aqui. A gente sofre aqui. Por que sofre? É Deus que castiga? Não. Fazemos aquilo porque temos um espírito que vai nos empurrar para prejuízos maiores. Então a gente faz uma coisa, não houve resistência, né? A gente acha que já pode fazer coisa pior, a gente vai lá e faz coisa pior. Aí a gente faz de novo, não tem resistência, a gente vai lá e faz coisa pior. Então o mal por si só se destrói. Não precisa Deus agir, não. Né? Quando alguém diz assim, olha, alguém fez um mal para o outro, tomara que Deus castigue. Não, Deus não precisa nem castigar. Quando uma pessoa faz um mal para uma outra pessoa, ela já vive num mal tão grande, por isso que ela faz aquele mal. Quando ela está bem, ela não consegue fazer mal a ninguém, porque está bem. Deu para entender? Então, quando você está bem, as pessoas podem fazer o que for contra você, você nem percebe, porque você está bem. Agora, quando você não está bem, né, até um sorriso pode lhe fazer mal.
Percebe? Então não precisa Deus castigar. A pessoa já vive um castigo. Por isso que ela fez aquilo de mal contra alguém. Tá bom? Então essa é a minha resposta sobre a questão de igreja e política. Né? Política é uma bênção. Olha, política e religião são duas coisas maravilhosas. Quando estão na mão de pessoas maduras. Entende? Quando não está na mão de pessoas maduras, essas duas coisas se tornam um diabo. Um diabo. Elas podem até usar o nome de Deus, mas é um diabo. Entendeu? Usar o nome de Deus é para enganar elas ou a quem quer que seja, mas são diabo. Por quê? São duas coisas maravilhosas que caem na mão de pessoas erradas. Aí o problema não está nem na religião e nem está na política. Está em quem usa. É como ser pastor. Né? O ministério, ela pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Se o ministério cair na mão de uma pessoa madura, né? Eu estou falando de qualquer religião, não é só cristianismo não, qualquer religião. Se liderar espiritualmente pessoas cai na mão de gente boa, na mão de gente madura, é uma bênção. Mas se cai na mão de uma pessoa imatura, egoísta, né? Essa aí vai ser um prejuízo grande. Então religião e política tem muito a ver, mas não podem se misturar, porque cada uma tem sua área, tá bom? E uma deve respeitar a outra. Uma deve respeitar a outra. Fazer como Constantino, lá, né, do Império Romano, usar a religião e a religião permitir que seja usada para beneficiar a política, também está errado. Entendeu? Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se os políticos que chegar dizendo, usando religião para ser eleito, caia fora, vai ser um problema sério. Entendeu? Um problema sério. Uma coisa não tem... Pode até ser um religioso, mas se ele usa a religião para chegar, é problema. Problema sério. Entendeu? Ele tem que ser político, independente de ser religioso ou não. E ele tem que ser religioso, né? Independente de ser político ou não. Tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria mencionar. E, deixa eu ver aqui, acho que eu estou encerrando, mas tem aqui uma palavra do pastor Estevão. O pastor Estevão é um instrumento poderoso de Deus para abençoar muitas pessoas através da Casa de Apoio. O pastor Estevão tem sido, né, as mãos de Deus para dar carinho, para dar orientação, para, enfim, ser o próprio Deus trabalhando em benefício de pessoas. Pensa em você, precisa ir para uma cidade, né? Precisa ir para uma cidade levando um doente seu, e lá você vai ficar onde? Com quem? Ninguém. Chega lá, você encontra um pastor Estevão, que lhe cria 1000 situações para lhe deixar bem, para lhe deixar tranquilo, para lhe facilitar ao máximo sua presença, sua convivência naquela cidade. E esse é o pastor Estevão. É alguém que eu tenho o maior respeito, não é? O maior carinho, porque eu vejo nele um anjo de Deus, né? Na vida de muitas pessoas. Não somente nesse projeto, não somente nesse ministério, mas em tantos outros que eu já vi. Em tantas outras pessoas que eu já testemunhei, pessoas que me falaram, pessoas que viveram essa proteção, esse carinho dele. Então, nós vamos dar agora, né, ter uma gravação dele aqui, né, nos falando sobre esse ministério, Casa de Apoio, e a gente vai, então, ouvir o que ele tem a nos dizer, tá bom? Deixa eu passar aqui para ele. Aí eu tenho que colocar aqui. Pronto, aqui está ele. Vamos lá? Esse momento ímpar na vida do projeto social Casa de Apoio Solidário, quando estamos nesta manhã compartilhando das bênçãos de Deus. Nós queremos começar este momento agradecendo a Deus pelo privilégio de que Ele nos dá de podermos fazer parte deste grupo seleto para desenvolver algo muito importante e especial.
Eu gostaria de começar orando, agradecendo a Deus, ok? Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento especial em que estamos juntos aqui para compartilhar das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Te pedimos, ó Pai, neste momento em que estamos vivendo, que o Senhor entre com providências, cuide dos teus filhos e guarde e proteja com a tua graça. Te pedimos por esta equipe que o Senhor a cada dia, a cada instante esteja nos unindo num só objetivo, num só propósito de estudar a tua palavra, aprender de ti e estarmos em comunhão uns com os outros, procurando ajudá-los naquilo que tiver ao nosso alcance. Te pedimos, ó Deus, que abençoes aqueles que estão no leito, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por muitas lutas e dificuldades. Estamos vivendo dias difíceis, mas a tua graça nos basta. Pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido, neste momento nós gostaríamos de estar compartilhando de algo muito especial sobre as promessas de Deus, que Ele sempre cumpre as suas promessas de várias maneiras. Então a Bíblia diz, as promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel, Ele é justo e é poderoso. Deus promete perdoar todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Então, com isso, Ele faz isso de quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele promete estar conosco e nos ajudar a vencer a todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que no fim teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado. Essa é a promessa de Deus. E isso é muito bom. É muito especial quando nós acreditamos que Deus pode todas as coisas. Por isso, nós queremos neste momento, lá em Números 23, 19, então a Bíblia diz o seguinte, a promessa de Deus na Bíblia, Deus não é homem para mentir. Isso é muito interessante. Isso é muito importante e isso é o que nos conforta. Isso é o que nos consola. Porque alguém pode dizer o que quiser, mas Deus não mente. E nem o filho de homem, ele não é filho de homem para mentir. Para que e também se arrepender. Ele não se arrepende. Acaso ele fala e deixa de agir? Nunca, jamais. Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Ele cumpre suas promessas. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre nós, por todos aqueles que conhecem e sabem que Ele é Deus. Então, por isso, queridos, nós deixamos essa palavra para que nesta manhã você possa refletir. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como Deus te vê? Reflete nisso aí. E qual é o lugar de Deus na sua vida? Aonde você vai passar a eternidade? Quem é você sem Jesus? Eu quero dizer que a minha única segurança e certeza é que Deus é Deus fiel, justo e poderoso. E jamais eu posso duvidar de tudo isso. Por isso eu posso lhe afirmar que eu creio nas promessas de Jesus. Eu creio que tudo isso que acontece ao nosso derredor é uma maneira de Deus trabalhar conosco. E Ele tem um propósito nisso. Creia nisto. Ok? Nós agora queremos falar com você sobre a Casa de Apoio Solidário. Projetos sociais, Casa de Apoio Solidário. Qual é o objetivo da Casa de Apoio? Acolher pessoas que acompanham doentes em busca de atendimento médico e internamente nos hospitais de Teixeira de Freitas. E isso nos dá um prazer muito grande. Ali nós acolhemos as pessoas e oferecemos a elas orientações, oramos por elas e com elas e oferecemos orientações espirituais, emocionais, psicológicas, psicanalíticas
e orientações outras que venham ajudar as pessoas a entender o plano de Deus para a vida de cada um. Então, nós agradecemos a Deus por este privilégio. A Casa de Apoio tem sido uma bênção para muitas pessoas. Muitas pessoas que ali já passaram. Além de receber o conforto e a orientação espiritual, elas recebem porções bíblicas e levam consigo, e muitos testemunhos já foram dados de pessoas que chegaram ali chorando, saíram sorrindo, mas entenderam que Deus tinha um plano para a sua vida. E é por isso que nós insistimos em continuar firme com esse trabalho, porque nós pensamos nas pessoas, elas são muito especiais. Ajudar a quem precisa não tem preço. Mas eu queria convidar a vocês para juntar-se a nós, para que nós possamos fazer o melhor. A PESCAPES, ela tem condições de fazer muita coisa por essa cidade, em especial na área social. Mas nós precisamos das orações, nós precisamos de pessoas que vistam a camisa, nós temos pessoas que interessem pelo outro e que estejam atentos às necessidades dos outros. Por isso, deixo aqui esta palavra. Juntem-se a nós e vamos juntos fazer o melhor, acolhendo pessoas e ajudando na sua necessidade, em especial, cuidando da sua alma, do seu espírito, que é isso que ela mais precisa. Muito obrigado e tenhamos um bom dia. Deus nos abençoe. Obrigado. Muito bem, essa foi a palavra do pastor Estevão, né? E devemos estar orando, não só pela casa, não só pelo ministério dele. Deus colocou alguns ministérios nas mãos do pastor Estevão, mas orando também pela pessoa dele, né? Orando pela sua vida, por esse entusiasmo que ele tem pela obra, pelo reino de Deus. É impressionante o pastor Estevão. As dificuldades surgem, os problemas surgem, os empecilhos surgem, mas o entusiasmo dele se mantém firme. É uma grande inspiração, né? Uma grande inspiração. Então, devemos estar buscando, pedindo a Deus que continue abençoando muito o pastor Estevão e a sua família e continuando a usar, porque a saúde dele, a vida dele é ser usado por Deus. Então, que o Senhor possa ser glorificado nessa maneira dele de ser, nessa maneira dele atuar na obra de Deus, tá bom? E lembrando aqui o que é um culto a Deus. Não esqueça disso, né? Somos levados pela ventania de que culto a Deus é estarmos elogiando Deus. Olha, Deus não precisa disso. Isso não muda nada, isso não faz nada, isso não atende aos interesses de Deus. O interesse de Deus é salvar pessoas. Sabe como é que ele salva? Não é você nem eu julgando pessoas, condenando pessoas. Quando eu digo, olha, você vai para o inferno, sabe o que eu estou dizendo? Eu não acredito que o Espírito convença ele, então eu vou fazer isso. Entendeu? Quando eu julgo e condeno a fé, a prática, a vida daquela pessoa, só porque ela não é da minha igreja, ou não é da minha religião, ou não acredita como eu acredito, então eu sou capaz de julgar, condenar, você vai para o inferno. Sabe por que a gente faz isso? Eu faço isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque não cremos no Espírito Santo. Não cremos que o Espírito pode convencer aquela pessoa. Acha que ela vai ser convencida se eu tomar essa iniciativa, julgando e condenando ela, né? A gente tem que crer, descansar. Sabe quem é mais interessado em salvar aquela pessoa ou salvar qualquer pessoa? O Espírito de Deus. Ele não fica esperando por sua iniciativa, por seu trabalho, não. Ele está o tempo todo trabalhando o coração das pessoas. O tempo todo com você, sem você, com suas ignorâncias, com suas arrogâncias, com suas coisas. Ele está trabalhando independente. Ele quer salvar aquela pessoa. Ele ama muito aquela pessoa. Entende? Então, agradar a Deus, cultuar a Deus, é amar até os inimigos. Jesus que falou, não estou inventando não. Amar até os inimigos. Se você consegue amar
os inimigos, o resto tudo está fácil. Entende? E esse amor, né? Quem já tem o Espírito já tem esse amor. Já tem esse amor. Culto a Deus é amar até o inimigo. Se você não ama o inimigo, você não cultua. Você pode ir para a igreja, você pode passar 200 horas dentro da igreja, você pode passar 200 horas cantando, 200 horas orando, 200 horas de jejum, 200 horas de não sei o quê, 200, você pode passar a fazer o que você quiser, mas se você não ama o inimigo, não ama quem lhe persegue, não ama quem você acha que ele é prejudicial, se você não ama, você não adora a Deus. Compreendeu? Está na Bíblia. Então não perca tempo não, né? Guardando ódios no coração. Quer saber se você tem ódios? Eu estava conversando, né, dentro da área de psicologia, né, e alguns psicólogos, né, e alguns psicanalistas me falando que uma maneira maravilhosa de... Hoje não precisa nem você passar mais muito tempo para conhecer uma pessoa, não. Vá na rede social dela. Não é ver o que é que ela acredita, não. Não é isso que faz a diferença. É como é que ela acredita. Que tipo de espírito ela tem para defender o que ela crê. Entendeu? Então você conhece. Quer saber se você tem inimigos? Vai ver na sua rede social. Vai ver na sua rede social. Sua rede social é exatamente o que o seu coração faz. O que realmente seu coração é. Vá ver quantas mentiras não comprovadas você tem espalhado contra pessoas. Isto é culto a Deus. Entendeu? Se você faz essas coisas e depois vai cantar hinos a Deus, não perca tempo não. Você vai estragar os tímpanos do Senhor. Primeiro, cultue amando até os inimigos. Esse é o culto. Depois você vai para a igreja e vai lá fazer o que você achar que deve. Mas comece na semana amando as pessoas, tá bom? Então, agradar e cultuar a Deus é amar até os inimigos. Não fazendo isso, esqueça. Não fique perdendo tempo achando que está agradando Deus, não. E vamos orar, né? Nos apresentando para uma nova semana. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana que passamos. Muito obrigado, porque de uma maneira ou outra estivestes cuidando de nós até nos momentos de dor, até nos momentos de tristeza, até nos momentos de morte, até nos momentos, ó Deus, de dificuldades. Mas estivestes conosco. A tua palavra diz que nós teríamos aflições neste mundo, mas nós cremos também que tu estás conosco, nos dando força e condição para superar tudo isso. Obrigado pela semana que passamos e pedimos pela nova semana. Nos apresentamos a Ti para a nova semana. Senhor, nos leve a Te adorar todos os dias, amando até os nossos inimigos. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Amém. Muito bem. Hoje é domingo, nós não temos entrevistas, né, para hoje. Vamos ter sim, 10h30, vamos ter um resumo do culto aqui familiar, do culto da família, né, onde vamos refletir sobre alguns temas que vamos tratar e aí depois, então, durante o dia, não teremos, pelo menos não está programado nenhuma atividade, tá bom? Um ótimo dia, hoje domingo é um ótimo dia para repensar a sua vida com Deus, ok? Então, um bom dia para você, que o Senhor continue lhe abençoando, que o Senhor continue lhe usando para a glória dele. Tá bom? Um abraço grande, felicidade.